Nessa videoaula, vamos abordar o programa CDE. O programa CDE, Controle Diário de Equipamentos Móveis, permite o lançamento de informações sobre o uso diário dos veículos e equipamentos, detalhando movimentações realizadas ou serviços prestados. Ele estará atrelado aos parâmetros configurados para a criação automática de manutenções preventivas, que irá contabilizar os dias, horas, quilômetros ou litros para a criação automática de ordens de serviço de manutenções preventivas, notificando os responsáveis quando uma manutenção está próxima, garantindo que os veículos e equipamentos estejam sempre em boas condições de uso. Também será possível gerar indicadores de desempenho para monitorar a performance dos veículos e seus condutores, como consumo médio de combustível, frequência de manutenções, tempo de ociosidade da frota, entre outros. De forma resumida, os registros do CDE servirão para os seguintes controles: controlar as movimentações realizadas com a frota da empresa, registrar os motoristas, discriminando a data e hora de utilização dos veículos da empresa, abrir automaticamente ordens de serviço de manutenções preventivas a partir dos registros realizados, avaliar o consumo de combustível a partir da quilometragem percorrida diariamente, avaliar a operação, discriminando tempo em trânsito, tempo em operação, parada, entre outros. Avaliar paradas em operação, como tempo feito em refeições, por exemplo. No sistema, há diferentes maneiras de se realizar um lançamento de CDE. Esses podem ser um lançamento manual, feito diretamente no sistema SATOM, um lançamento com aplicativo, utilizando os aplicativos disponíveis do sistema SATOM para controle de operações e utilizações de veículos, ou lançamentos importados automaticamente de um rastreador. Este funcionando da seguinte maneira: o motorista deverá utilizar um dos aplicativos da SATOM para realizar os registros, porém diversas informações serão importadas automaticamente da integração com o sistema de rastreamento veicular, caso esse possua convênio com o SATOM. No sistema SATOM, diferentes ferramentas têm vinculação com o CDE e devem ser configuradas e cadastradas antes de ser possível realizar os registros das movimentações com os veículos. Vou passar rapidamente as telas do sistema com esses cadastros, porém há videoaulas e manuais específicos para cada uma com maiores detalhes. O primeiro programa necessário para vincular com o CDE são o cadastro de centros de resultado. Os centros de resultado irão indicar diferentes operações realizadas com os veículos da empresa e serão vinculados aos diferentes veículos e equipamentos. O cadastro de veículos e equipamentos servirá para indicar no CDE qual foi o veículo utilizado e suas especificações. Também será necessário cadastrar motoristas para vincular aos lançamentos. Os grupos de serviços servirão para configurar as diferentes manutenções preventivas ou corretivas que o veículo irá gerar automaticamente pelo CDE ou manualmente pelo sistema. Ele estará vinculado ao cadastro de preventivas. Estas deverão especificar os dias, quilômetros, litros ou horas para geração automática através dos lançamentos do CDE. O cadastro de atividades servirá para configurar diferentes atividades operacionais. Estas serão informadas no CDE manualmente ou através de importações de rastreamentos veiculares que tenham convênio com o SATOM. A partir desses registros, será possível criar um CDE. E a partir do CDE gerado, automaticamente o sistema irá gerar ordens de serviço de manutenções preventivas ou poderá ser criado manutenções corretivas manualmente. Também a partir do CDE será possível avaliar o rendimento do combustível através de lançamentos de abastecimentos realizados para cada veículo. A partir das atividades inseridas no CDE, será possível gerar indicadores e relatórios
Desempenhos operacionais das equipes e veículos da empresa. Bom, pessoal, após apresentar alguns contextos de uso do CDE, vou apresentar a ferramenta no sistema e mostrar o que pode ser feito a partir dela. Para iniciar, no módulo Frotas e Equipamentos, vamos clicar em CDE. Então, devemos inserir filtros de consulta para localizar um ou mais veículos aqui na ferramenta. Podemos inserir a filial, e caso você queira, poderá clicar em Executar, então irá aparecer todos os veículos listados nessa filial. Porém, para facilitar as validações, também podemos filtrar por veículo, inserindo o código ou a placa do mesmo, para então visualizar apenas esse nos lançamentos. Como o CDE ocorre de forma sequencial, dessa maneira ficará mais fácil analisar as informações e validar. Em seguida, também podemos inserir a data de lançamento. Esta podemos inserir alguma data já lançada na data inicial para visualizarmos o último CDE lançado, e então a data final pode ser a data atual. Em seguida, posso clicar em Executar. Veja que na primeira parte da ferramenta apareceu uma tabela com uma lista de todos os lançamentos realizados neste veículo e filial. Caso eu clique em um desses lançamentos, irá apresentar na parte inferior todas as atividades inseridas nesse lançamento do CDE. Aqui também podemos observar informações como o setor onde o CDE foi aberto, o início de operação com a data e hora, o fim da operação, a quilometragem inicial desse período e o KM final desse período. Podemos ter mais de um CDE lançado por dia, por exemplo, em diferentes setores. Aqui também podemos visualizar se o CDE foi realizado manualmente, ou seja, aqui dentro do próprio sistema, ou se ele foi importado de um rastreamento, caso sua empresa possua essa integração com o rastreamento veicular e a Satom. Aqui também podemos visualizar se ele foi finalizado e está validado ou invalidado. Caso o botão esteja vermelho, significa que ele não está validado. Caso o botão esteja com esse aviso em amarelo, significa que ele foi editado, porém também não está validado. Bom, antes de realizarmos o lançamento, vou apresentar que informações podemos ver de um lançamento já realizado. Podemos ver nesse lançamento do dia 10/9 as atividades inseridas, o motorista informado, a quilometragem das atividades. E antes de apresentar como realizar um novo lançamento, vou apresentar como editar um lançamento já realizado. Bom, podemos realizar edições de duas maneiras. Caso você clique duas vezes sobre um dos lançamentos, ele irá abrir a tela de lançamento manual, onde você pode editar, apagar atividades, caso necessário. Porém, também temos algumas funções atalho aqui no lado esquerdo da tela, que vou apresentar aqui. Vistoria diária irá apresentar um checklist preenchido pelo motorista antes de começar a operação. Veja que nesse nosso exemplo não apareceu nada, pois realizamos um CDE manual, ou seja, foi feito aqui direto no sistema, então não houve um checklist realizado pelo motorista. Esse checklist é o checklist que foi cadastrado em Cadastros Vistoria, e esse será importado para o aplicativo que o motorista utiliza, e antes de toda operação e lançamento do CDE, ele deverá seguir o passo a passo desse checklist para apresentar como está o funcionamento do veículo. Bom, aqui também temos marcações ponto. Essas são vinculadas aos registros pontos realizados em aplicativo, onde uma equipe de funcionários, por exemplo, o motorista, é vinculado ao CDE. Aqui, como foi realizado manualmente, também não houve manutenções ponto integradas. Observações e fiscalizações são informações também preenchidas no aplicativo. Essas funções iremos apresentar em outra videoaula, especificamente para CDEs realizados de importações. Bom, aqui temos algumas outras opções que podemos utilizar na ferramenta. Alterar atividades servirá para trocar uma dessas atividades do lançamento selecionado, ao, por exemplo, identificar que houve erro no lançamento. Por exemplo, podemos identificar que a atividade pausa, informada nesse lançamento, está incorreta. Para alterá-la, podemos clicar em Alterar atividade e informar algum outro código das atividades cadastradas aqui em Cadastro de Atividades. Veja que em nosso exemplo temos 7 atividades cadastradas. Vamos considerar que, em vez de pausa atividade, ele estava em manutenção. Então, para isso, selecionamos o lançamento, então selecionamos a atividade. Veja que as mesmas ficarão indicadas com uma seta. Então, você pode clicar em Alterar atividade. Agora, eu vi anteriormente no cadastro de atividades que o código da atividade manutenção é o código 7. Basta inseri-lo e veja que a atividade foi alterada no nosso lançamento.
A função tratativa de KM também servirá para CDEs importados de rastreadores, onde pode haver diferença na quilometragem importada a partir de possíveis falhas de sinal em algum rastreador, ou a partir de problemas no GPS. Porém, isso será apresentado em aulas específicas. Alterar quantidade só será habilitado caso você clique em uma atividade que tenha a quantidade informada. Nesse caso, será possível corrigir erros de quantidades informados ou pelo motorista no aplicativo ou lançados manualmente. Por exemplo, vamos considerar que em vez de 210 litros abastecidos, foram abastecidos 200 litros apenas. Isso nós podemos ter verificado, por exemplo, em cupons ou notas fiscais dos postos de combustíveis. Após ajustar, basta gravar e a atividade será atualizada. Também podemos alterar o motorista do lançamento. Por exemplo, caso essa movimentação tenha sido realizada por mais de um motorista. Por exemplo, vamos considerar que até a atividade de abastecimento, o usuário Diogo estava no volante. Após essa atividade, o passageiro assumiu o volante. Então, nesse caso, devemos informar que na última atividade era outro motorista. Podemos visualizar no cadastro de motoristas quais os motoristas cadastrados na sua empresa. Basta pegar o código do outro motorista e alterar na atividade caso necessário para alterar a última atividade. Também é possível alterar o centro de resultado desse lançamento. Basta informar de acordo com o cadastro de centros de resultado. Por exemplo, veja que foi informado que esse centro de resultado para esse veículo são veículos pequenos. Podemos verificar no cadastro do veículo se esse veículo realmente está parametrizado como um veículo pequeno. Basta pesquisá-lo e veja que está correto. Então, nesse caso, não será necessário corrigir o centro de resultado. A função excluir CDE geral servirá para excluir todo esse lançamento desse dia, caso necessário. Excluir sem movimento servirá para importações de rastreadores, onde por possíveis problemas no rastreador, é possível apagar todo o CDE que foi gerado sem nenhuma informação. Incluir orímetro irá servir para empresas que realizam o controle dessa ferramenta, podendo inserir no veículo também a hora de orímetro início e fim das operações, caso necessário. Bom, agora que já verificamos todos os lançamentos desse dia e estamos de acordo, podemos clicar em validar para o CDE ficar gravado, a partir do botão validar, que serão geradas as preventivas cadastradas. Veja que muitas vezes é necessário abrir o calendário de lançamentos do menu principal do sistema para ser possível validar lançamentos muito antigos. Basta pesquisar a filial e o mês e selecionar o calendário de validação CDE. Pode ser necessário pedir a um usuário master ou o responsável por esse controle do calendário para que esteja abrindo para você realizar as validações ou lançamentos manuais. Bom, aqui eu posso selecionar os dias desejados para lançamento ou clicar em executar para abrir o mês inteiro. Agora, com o calendário aberto, também vou apresentar outras validações que devem estar previamente cadastradas para ser possível validar o CDE. No cadastro de veículos, é necessário que na aba Dados Adicionais estejam parametrizadas as informações de combustível, assim como o modelo do chassi do veículo para ser possível validar. Com essas informações parametrizadas, basta clicar em Validar. Caso esteja tudo ok, o sistema irá informar. Caso esteja faltando alguma informação ou estiver com algum erro, ele também irá informar que não foi possível validar. Feito isso, caso algumas das preventivas parametrizadas tenha sido alcançada ou por quilometragem, ou por data, ou por litragem, a mesma seria aberta no sistema e uma ordem de serviço seria gerada automaticamente. Bom, validamos o dia 10, devemos validar o dia 11. Vejam que para poder validar o dia 11, o último KM informado no lançamento anterior deve ser o mesmo KM inicial desse dia que estamos querendo validar, pois o CDE funciona de forma sequencial e não irá permitir lançar caso estejam buracos faltando no lançamento. Essa quilometragem pode ser verificada através de diários de bordo preenchido pelo motorista ou através do rastreamento veicular, onde pode ser pesquisado pela sua empresa qual foi o horário e quilometragem de início da operação pelo motorista. Bom, nesse exemplo, vamos considerar que está tudo ok e desejamos apenas validar.
Antes disso, vou realizar o lançamento de um CDE manual para apresentar como funciona essa função no sistema. Veja que o último lançamento que realizamos foi dia 11/9. Vamos considerar que temos outro lançamento no dia 12/9. Para isso, clicamos em Lançar CDE manual, vamos inserir a filial, o código do veículo, a data, que já veio automática a data atual, porém desejamos lançar no dia 11/9. Agora vamos considerar que recebemos uma ficha preenchida pelo motorista com todas as informações que ele realizou durante essa operação no dia. Primeiro, vou informar a hora que ele informou, ou seja, ele informou que saiu 8 horas do pátio. Veja que o CDE informou que não existe lançamento em um dia anterior a esse informado. Isso ocorre pois eu inseri o ano errado. Bom, na verdade estamos tentando lançar o dia 12/9. Ele saiu 8 horas e vamos considerar que ele voltou 19 horas. O setor deve ser informado conforme os setores parametrizados no módulo Planejamento. Caso a sua empresa não possua o módulo Planejamento, essa função deve ser previamente configurada pela equipe da Satom. Porém, caso você possua o módulo Planejamento, vamos verificar rapidamente como cadastrar um setor. Aqui no módulo Planejamento, devemos entrar em Cadastro Setores. Inserir a filial e verificar quais os setores cadastrados para ela. Para que servirão os setores? Para parametrizar quais os dias de operação ou os dias que é possível movimentação com esse veículo. Ou seja, temos cadastrado o setor 901 e parametrizado que qualquer dia da semana pode ser utilizado o veículo para a realização desse setor. Ou seja, é um setor apenas para lançar um CDE genérico. Podemos cadastrar setores que sejam para operações realizadas apenas segunda-feira ou apenas segunda, quarta e sexta, de acordo com o desejado. Dessa maneira, será melhor para controlar quais os setores realizados no dia e verificar a quilometragem rodada nesse período, avaliando informações operacionais. Bom, podemos utilizar o setor 901 para esse exemplo da nossa aula. Veja que o KM inicial já foi importado automaticamente de acordo com o último KM lançado no final da operação do dia anterior. Caso haja diferença nesse KM, significa que está faltando algum lançamento anterior antes desse dia aqui. Mas no exemplo, vamos considerar que realmente o caminhão saiu com esse quilômetro pela manhã. Vamos considerar que o motorista informou que ele voltou com um KM final 110 nesse mesmo dia. Em seguida, devemos informar o motorista, onde podemos utilizar a lupa de pesquisa para localizar os motoristas da empresa. O centro do resultado, da mesma maneira, podemos abrir para visualizar os centros de resultado cadastrados. Agora irá funcionar da seguinte maneira: podemos inserir manualmente as atividades realizadas pelo motorista nessa operação. Para verificar as atividades cadastradas, podemos clicar nesse ícone e visualizar todas as atividades cadastradas nessa empresa. Vamos considerar que a primeira atividade foi o deslocamento até o local que o motorista queria ir. Então vamos inserir que a atividade 3, ele saiu nesse KM inicial conforme o KM inicial do dia, na hora inicial conforme a hora inicial do dia, e levou 9 km para chegar até o local. Então vou inserir a diferença de quilometragem e inserir a hora final. Vamos considerar que ele chegou às 9 horas no local desejado. Em seguida, clico nesse ícone para gravar as informações. Veja que o sistema já jogou para inserir outra atividade. Caso você queira editar essa atividade, basta clicar 2 vezes sobre a mesma e editar as informações, gravar novamente. Como quero uma nova atividade, posso clicar nesse ícone novo. Caso queira excluir a atividade, basta selecioná-la novamente e clicar em excluir. Mas vamos lançar uma nova atividade. Vamos considerar agora que ele chegou no local de operação. Ou seja, vamos considerar que ele foi visitar um cliente. Então podemos colocar que nesse horário ele começou a atividade 2, que início a atividade. Então vamos considerar que das 9 até o meio-dia, ele esteve realizando alguma operação no cliente. Basta eu gravar e veja que nesse caso não inseri quilometragem, pois ele iniciou as atividades parado. Caso fosse uma atividade com um veículo operacional, por exemplo, um caminhão compactador de coleta de lixo, poderia colocar que o início da atividade teve movimentação de km, o que não é o caso do nosso exemplo. Bom, agora vamos considerar que ele teve uma pausa para almoço. Verificando nossas atividades, não temos especificamente pausa para almoço, mas temos pausa atividade, código 1.
Então vou inserir que no código 1, do meio-dia até as 13 horas, ele esteve parado. Também sem informar diferença de km, pois essa atividade aqui não permite movimentação. Em seguida, vou considerar que ele voltou para a atividade. Então vamos considerar novamente a atividade 2 e informar que das 13 horas até as 15 horas ele esteve novamente em atividade. Sem diferença de km nesse caso, pois vamos considerar que é uma atividade que o veículo fica parado. Agora, vamos considerar que ele teve um deslocamento até um posto de combustível para abastecer. Então, vou inserir novamente a atividade 3, que é deslocamento, e colocar que das 15 às 15h30 ele foi até algum local, ou seja, um posto. Agora devemos informar esse abastecimento realizado. Atividade de abastecimento é a atividade 6. Veja que agora, como essa atividade for parametrizada para informar quantidade, devemos informar qual foi a litragem abastecida. Vou considerar que foi abastecido 120 litros. Uma observação. Veja que na atividade anterior, agora que percebi que faltou inserir o km de movimentação, eu posso clicar novamente na mesma, informar que esse foi o deslocamento até o posto e gravar. Veja que agora, em vez de estar 0 km, foi considerado 1 km até o posto. Vou então inserir quantos litros foram abastecidos no posto, inserir o tempo que ele ficou até o posto, vamos considerar que ele ficou 10 minutos no posto, e também é uma atividade que não permite movimentação, pois não tem como o veículo abastecer em movimento. Agora vou considerar o deslocamento até a base novamente. Essa será a última atividade desse CDE. Então, é importante que o km final e a hora final sejam os mesmos informados do final da operação pelo motorista. Ou seja, o km informado final deve ser esse km que inserimos no final do dia e a hora deve ser a mesma inserida no final do dia. Feito isso, podemos gravar o CDE para ele gerar a linha no sistema. Lembrando que essas atividades devem ser sequenciais, ou então não será possível gravar. Veja que todas as atividades, tanto no seu quilômetro final quanto na sua hora final, são as mesmas iniciais da próxima atividade. Da mesma maneira que ocorre com os lançamentos de CDE, tudo deve ser sequencial em hora e quilometragem. Agora, ao clicar em executar, veja que apareceu uma nova linha com esse CDE criado manualmente. Essas informações de atividades foram apenas um exemplo. A sua empresa pode não precisar de tanto detalhamento assim, apenas informando com uma atividade só, por exemplo, operação, qual foi o km inicial e final do dia, e também inserindo o abastecimento caso desejado. Dessa maneira, as preventivas já poderão ser contadas. Essas informações que eu inseri servem para empresas que querem puxarem relatórios gerenciais e visualizar o tempo de deslocamento, tempo de operação, tempo em pausa para almoço e todo tipo de informação que puder ser preenchida na operação do veículo. Da mesma forma que será apresentado em outras aulas, essas informações também podem ser geradas a partir de uma importação de um rastreamento veicular. Caso a sua empresa possua essa integração, as informações serão preenchidas automaticamente. Bom, agora podemos tentar validar o CDE. Veja que se eu tentar validar o CDE do dia 12 antes do dia 11, o sistema não irá permitir, pois a validação também deve ocorrer de forma sequencial. Vou terminar de validar os dias. Agora com o CDE validado, caso eu queira imprimir para visualizar as informações em um relatório, em um arquivo PDF também é possível. Bom, agora após apresentar como realizar um CDE manual e ajustar as informações realizadas nos lançamentos, é possível que você esteja realizando os lançamentos todos os dias para contabilizar as preventivas automaticamente no sistema.